Boa noite, irmãos e irmãs do curso de Extensão em Teologia. Nós tivemos hoje a nossa segunda aula sobre o tema da Teologia da Criação, onde nós falamos sobre o amor de Deus na criação e também falamos sobre a questão da relação entre criação e ciência, já que se fala desse debate constante entre a criação e a ciência, entre criacionismo e evolucionismo. Eu falei para os alunos na aula, e falo aqui para vocês também, que estamos baseados no Catecismo da Igreja Católica, esse livro bem importante dentro do magistério da Igreja. E também temos uma coleção da Paulinas, muito interessante, são 15 livros, que esse aqui é o número 5, A Criação de Deus. São 15 livros, com todo o percurso da teologia, desde a introdução à teologia até a história da igreja, sacramentos, moral e ética, todos os temas que fazem parte do percurso teológico. E esse livro, A Criação de Deus, do Luiz Carlos Suzin, capuchinho brasileiro, doutor em teologia pela Gregoriana. Vale a pena quem quiser depois adquirir esse livro para o estudo da teologia. E hoje irei, continuando as nossas aulas ainda nesse percurso virtual, irei falar sobre criação, amor de Deus e a relação entre criação e ciência. Vamos lá. Bem, então, nessas nossas aulas sobre a teologia da criação, na aula de hoje iremos ver um pouquinho sobre o amor de Deus. Bem, no documento Dei Filhos, do Concílio Vaticano I, a Constituição Dogmática Dei Filhos, diz lá que, na sua bondade e pela sua força toda-poderosa, o único e verdadeiro Deus, em seu libérrimo desígnio, no começo do tempo criou do nada, ao mesmo tempo, uma e outra criatura, a espiritual e a corporal, não para aumentar sua bem-aventurança, nem para adquirir a sua perfeição, mas para manifestar as suas criaturas pelos bens que o tornam. Ou seja, Deus cria de maneira livre, não para aumentar a sua grandeza, não para aumentar a sua bem-aventurança, mas para manifestar às suas criaturas essa grandeza, essa bem-aventurança de Deus. Ou seja, o amor de Deus é a razão primeira e última dessa criação divina. E aí, lá no Concílio Vaticano I, nessa mesma Dei Filhos, e aí depois a gente vai colocando isso com a declaração Ad Gentes, já após Vaticano II, diz lá que o mundo foi criado para a glória de Deus. A glória de Deus está em que se realize esta manifestação e esta comunicação da sua bondade, em ordem às quais o mundo foi criado. O fim último da criação é que Deus Pai, Criador de todos os seres, venha finalmente a ser tudo em todos. Aquela ideia presente nas cartas de São Paulo, da recapitulação de todas as criaturas em Cristo. Ou seja, o fim último da criação, a finalidade última da criação é que Deus, o Criador, Deus Pai, o Criador, venha a ser tudo em todos. Isso só ocorre, se formos seguir essa teologia paulina, na parousia. Então, o homem, o ser humano, deve tributar a Deus, consciente e voluntariamente, a glória que ele rende, de modo objetivo e inconsciente, o resto das criaturas visíveis. A adoração do homem a Deus supõe colocar Deus no centro
de sua vida. As outras criaturas, elas rendem e elas se manifestam a glória de Deus de maneira inconsciente. O ser humano, ele deve tributar essa glória de Deus de maneira consciente e voluntária, ou seja, a partir da sua vontade, colocando Deus, então, como centro de sua vida. O fim das criaturas livres corresponde ao fim do Criador. A felicidade do homem está incluída na glória de Deus. Buscar a glória de Deus, glorificá-lo, conhecendo e amando, constitui a suprema felicidade do homem. Ou seja, qual é a finalidade última do ser humano? A felicidade eterna. Essa felicidade eterna é justamente essa glorificação de Deus, essa contemplação da glória de Deus, onde o ser humano o conhece e o ama. E aí, lá na Gaudium et Spes, número 19, afirma: o motivo mais sublime da dignidade humana fundamenta-se na vocação do homem à união com Deus. Se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de conservar na existência. Se o ser humano existe, é que, por amor, Deus o conserva na existência. O homem não vive plenamente, segundo a verdade, se não reconhecer livremente este amor e não se entregar ao seu Criador. Ou seja, se o ser humano ele não se entrega ao amor de Deus, ele não reconhece de maneira livre esse amor de Deus, pois em Deus não há coação, o ser humano não é coagido, então o ser humano ele não vai viver plenamente. A plenitude da vida humana está justamente nesse reconhecimento do seu Criador. Lá no Catecismo da Igreja Católica, número 225, diz: acreditamos que Deus criou o mundo segundo a sua sabedoria. O mundo não é fruto de uma qualquer necessidade, de um destino cego ou do acaso. Acreditamos que ele procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participantes do seu ser, da sua sabedoria e da sua bondade. Ou seja, o ser humano ele procede, ele é criado através da vontade. Os seres fala-nos do amor de Deus. O homem é fruto de uma decisão providencial de Deus que quer o melhor para ele. A razão de fundo é esta: a natureza amorosa e sapiente de Deus, que ao criar não está condicionada por nada. Deus cria por amor. A decisão de Deus de criar é uma decisão amorosa. É uma criação totalmente amorosa. Os 7 dias de criação são dias tomados em sentido metafórico. São etapas sucessivas da criação, na ação de Deus, que correspondem ao equilíbrio e harmonia que contemplamos nas realidades sociais. Deus comprova todos os dias da criação que o que fez é bom. Se vamos olhar no texto bíblico do Gênesis, todos os dias em que Deus encerra mais um dia da criação, o texto fecha aquele ciclo dizendo: e Deus viu que tudo era bom. E o mais interessante é que quando cria o ser humano, o texto termina já dizendo: e Deus viu que tudo era muito bom. Não faz parte, então, da criação, da intenção de Deus, criar nada defeituoso, marchado pelo mal. Não há seres radicalmente originados no mal, desde o princípio. Veremos a aparição do mal mais adiante, justamente quando ocorre a desobediência do ser humano à vontade de Deus, ao projeto de Deus. Qual é o projeto de Deus? É justamente uma vida boa para o ser humano, é justamente todo o bem para o ser humano. Quando o ser humano se volta contra a vontade de Deus, querendo se igualar a ele, como a serpente lá quis insistir, então aí o mal aparece
no mundo, não na criação, mas no criado já, naquilo que é criado já. Então, São Tomás de Aquino, no prólogo das Sentenças, diz: aberta a sua mão com a chave do amor, surgiram as criaturas. Deus abre suas mãos com a chave do amor, e aí surgem as criaturas. Veja que coisa bonita, né? E aí São Boaventura completa: Deus criou não para aumentar a sua glória, mas para a manifestar e a comunicar. Ou seja, a criação é uma comunicação da glória de Deus. A criação é uma manifestação da glória de Deus. Se formos olhar lá nos Salmos, né? O salmista mesmo canta: olha, os céus proclamam a glória do Senhor, e as criaturas, as obras de suas mãos. Né? Ou seja, essa proclamação, essa comunicação que o mundo criado faz da glória de Deus, que a natureza faz da glória de Deus, como cantou São Francisco depois no canto das criaturas. O criado em toda a sua bondade e grandeza é o espelho da glória de Deus. É como um glorioso resplendor da glória de Deus, através do qual os homens podem conhecer a Deus Criador. Reflete também a sua vontade, a sua grandeza e a sua beleza de modo participado. Ou seja, o criado, aquilo que foi criado, as criaturas, manifestam essa glória de Deus como se fosse um espelho. Né? E o ser humano foi criado justamente à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, como a imagem projetada em um espelho, na criação, as criaturas enxergam, contemplam a glória de Deus. Ainda que todas as coisas criadas existam com uma consistência que podemos chamar meramente natural, não deixa de ser verdade a chamada constante ao amor, com quem foram pensadas e queridas por Deus. As criaturas, as coisas criadas, elas existem em uma realidade natural. Mas elas foram chamadas e pensadas e queridas por Deus. Foram chamadas dentro desse projeto de Deus, um projeto de amor de Deus. Né? Mas ainda segundo São Paulo, toda a criação tem gemido e sofrido em dores de parto até agora. Né? As criaturas criadas no amor e para o amor só alcançarão o gozo pleno numa existência e numa vida para a glória de Deus, quando Deus for tudo em todos. Ou seja, somente na parousia é que o ser humano irá contemplar a glória de Deus de maneira plena. Né? Nós vivemos hoje aquilo que nós chamamos na teologia de um já ainda não. Ao mesmo tempo que nós contemplamos partes das realidades divinas, contemplamos parte dessa glória de Deus, nós só a contemplaremos de maneira plena quando Deus for tudo em todos, ou seja, na parousia, né? No fim dos tempos. Então, vinculado com a verdade da criação está a afirmação da autonomia das realidades terrenas. Na Gaudium et Spes, número 36, diz: muitos dos nossos contemporâneos parecem recear que uma ligação muito mais íntima entre a atividade humana e a religião constitua um perigo para a autonomia dos homens, das cidades e das ciências. Parece que crer em Deus, crer na criação de Deus e na conservação do mundo por Deus, né, é incompatível com a autonomia dos homens, das sociedades, das ciências, como se Deus privasse o ser humano, privasse a sociedade ou a ciência da liberdade. Pelo contrário, se por autonomia das realidades terrestres se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm as suas leis e os seus valores próprios, que o homem gradualmente deve descobrir, utilizar e organizar, é plenamente legítimo exigir tal autonomia, pois ela corresponde também à vontade do Criador. Deus nos criou na liberdade. Né? É para a liberdade que o próprio Cristo nos libertou. Né?
Não existe coação em Deus. Existe o ser humano não é coagido por Deus. O ser humano tem a sua liberdade, o livre-arbítrio. Ele tem sim que bem usá-lo. O ser humano é um ser de vontade, né? Então, a autonomia dos homens e das sociedades e das ciências, né, não é um perigo para a religião, e nem a religião também é perigo para isso, né? Não vai privar uma da outra. Se, porém, continua a Gaudium, né, a espécie, se, porém, pela expressão autonomia das realidades temporais, se entende que as coisas criadas não dependem de Deus, e que o homem pode usá-las sem a referir ao Criador, não há ninguém que acredite em Deus que não perceba que são falsas tais afirmações. Na verdade, a criatura sem o Criador se esvai. Ou seja, agora, se eu digo que a autonomia das realidades temporais se refere a um materialismo exacerbado, onde a matéria responde a si mesma, onde Deus não condiz com a realidade, né? Não, Deus é suprimido, né, pela realidade material, como, é, como nas filosofias materialistas são afirmadas. Então, a criatura se esvai, porque para nós cristãos que cremos na criação de Deus, se tirarmos Deus, né, cadê a criatura? Né? Não é Deus que depende do criado, mas é o criado que existe por causa da vontade amorosa de Deus. No contexto de uma autonomia assim entendida, é o homem que na realidade fica privado da própria autonomia em relação ao mundo e acaba por se encontrar de fato submetido a ele. Diz Voto segundo na audiencial de 86. A autonomia das realidades terrenas se vincula o problema da ecologia. Quer dizer, a preocupação pela proteção e preservação do ambiente natural. O desequilíbrio ecológico que nós vemos hoje em nossa sociedade, onde o ser humano destrói o meio ambiente, onde o ser humano destrói a criação de Deus, supõe justamente essa forma de egoísmo anticomunitário e nasce do uso arbitrário e, sem dúvida, nocivo das criaturas, cujas leis e ordem natural se violam quando se ignora ou despreza a finalidade que é imanente na obra da criação. É justamente a perda da sacralidade da criação que leva o ser humano, a partir do século XVIII, XIX e XX, justamente essa perda de uma noção de sacralidade da realidade criada que leva o ser humano a, de maneira nociva, né, destruir o ambiente natural, a utilizar esse ambiente natural de maneira arbitrária. Também este modo de comportamento advém de uma falsa interpretação da autonomia das coisas terrenas. A ideia de progresso é exacerbado, independente do que se venha a fazer com o ambiente natural, com a criação de Deus. Quando o ser humano ele compreende a criação como um espaço sagrado, um espaço da manifestação de Deus, ou seja, quando o ser humano ele compreende a sacralidade da criação, né? Então aí ele tem uma relação com o ambiente de muito mais respeito, como nos mostra o Papa Francisco, né? Ele tem uma relação com o ambiente natural, com a casa comum, de muito mais respeito, de muito mais admiração, porque aí está uma manifestação da glória de Deus. Quando o homem usa estas coisas sem as referir ao Criador, causa a si mesmo, então, danos incalculáveis. Quando o ser humano usa a criação, né, o criado, sem ver nessa realidade criada o dedo do Criador, né, então o ser humano se afasta de Deus, se afasta do Criador, né, e se acha autossuficiente, então causa a si mesmo e ao mundo danos que são incalculáveis. Bem, mas isso vem a acontecer justamente a partir da visão de uma separação entre ciência e fé
como se fossem conhecimentos totalmente separados, conhecimentos totalmente privados um do outro, né? Por isso que a gente precisa compreender essa relação entre criação e ciência. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 282, diz: a catequese sobre a criação reveste-se de importância capital. Diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, porque torna explícita a resposta da fé cristã à questão elementar que os homens de todos os tempos têm vindo a pôr-se. De onde vimos, para onde vamos, qual é a nossa origem, qual é o nosso fim, de onde vem e para onde vai tudo que existe. Essas são perguntas feitas pela filosofia. Essas são perguntas que qualquer religião procura dar respostas, né? Qualquer pensamento religioso, desde a antiguidade, desde lá talvez até, se formos olhar dentro de um contexto antropológico, até mesmo antes da escrita, né, na história, o ser humano faz essa pergunta: de onde vimos, né? Para onde vamos? Qual a nossa origem? Qual é o nosso fim? Se formos olhar a relação dos homens primitivos, né, com os mortos, que já muito antes, até mesmo antes da escrita, já havia esse respeito do ser humano para com os mortos. Por quê? Porque havia realmente essa preocupação de o que vem depois, né? O que vem depois disso daqui? Ou seja, isso é uma realidade, podemos dizer que inerente ao ser humano, né? Temos aí a imagem de um sarcófago egípcio, né? Onde justamente havia lá no Egito e nas mitologias egípcias essa preocupação com a vida após a morte, que o faraó, que o indivíduo iria continuar vivendo após a morte e que a tumba deveria ser preparada para isso, né? Por isso que nas pirâmides, nas tumbas e tal dos faraós se guardavam vários objetos, pertences, tanto dele como também alimentos e outras coisas. Por quê? Porque a vida continuaria, né? As duas questões da origem e do fim são inseparáveis e são decisivas para o sentido e para a orientação da nossa vida e do nosso proceder, né? Desde os princípios que a fé cristã teve de defrontar-se com respostas diferentes da sua, né, sobre as questões das origens, né? De fato, nas religiões e nas culturas antigas encontram-se muitos mitos relativos às origens, né? Desde a antiguidade que o ser humano se pergunta, né, sobre a origem do mundo. E se você for olhar, várias mitologias do mundo, várias mitologias das civilizações antigas trazem narrativas sobre a origem do mundo. O interesse da Bíblia, porém, concentra-se em um problema de ordem superior. Não se trata apenas de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos. Quando foi que tudo foi criado? Em que momento tudo foi criado? Nem quando é que apareceu o homem. Mas, sobretudo, de descobrir qual o sentido da origem. Se foi determinado pelo acaso, por um destino cego, ou uma fatalidade anônima, ou, antes de tudo, para o cristianismo, por um ser transcendente, inteligente e bom chamado Deus. Ou seja, o que realmente é profundo na teologia cristã não é essa preocupação em que momento realmente Deus criou. Se a criação passou a existir há bilhões de anos, como diz a ciência, né? Ou há 6 anos, como diz, como ainda afirma várias tendências, né, criacionistas. Ou seja, colocar a realidade da criatura de Deus que está presente na Sagrada Escritura de uma maneira material. Não é essa, né? Mas é descobrir o sentido dessa origem, dessa criação.
Ou seja, nós cremos que o mundo, o cosmos, foi criado não por um acaso, não por um destino cego, não por uma fatalidade, mas por um ser transcendente, inteligente e bom, que é Deus. As tradições religiosas antigas formularam as suas intuições sobre a origem do real da forma que conhecemos como mito. Criação poética carregada de significado profundo e misterioso. Não é linguagem científica. Né? A revelação da criação na escritura exprime a sua verdade envolvida por diferentes formas literárias. Se formos ver lá o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, né, onde nós estudamos lá em Sagrada Escritura, que ali estão presentes justamente as três tradições, né, a javista, a eloísta e a sacerdotal, ou seja, a forma literária em que o texto está escrito, né, ali são diferentes. Existem ali duas narrativas da criação e em formas literárias diferenciadas. Né? Aí lá na De Verbo, na questão dogmática do De Verbo, do Concílio Vaticano II, número 11, diz: a Santa Mãe Igreja, por fé apostólica, reconhece que todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, com todas as suas partes, são sagrados e canônicos, enquanto que, escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus como autor e como tais foram confiados à Igreja. Ou seja, os livros sagrados são inspirados pelo Espírito Santo e foram confiados à Igreja para a sua interpretação e a sua difusão. Entretanto, quando a Sagrada Escritura nos diz sobre a criação, os 3 primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, esses textos podem ter diversas fontes, porque foram escritos em diversos momentos, dentro de um período histórico, dentro de um contexto histórico. Os autores inspirados puseram-nos no princípio da escritura de maneira a exprimirem na sua linguagem solene as verdades da criação, da sua origem e do seu fim em Deus, da sua ordem e da sua bondade, da vocação do homem, enfim, do drama do pecado e da esperança da salvação. Para vermos essas formas literárias, basta observarmos as duas narrativas da criação que estão nesses 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Né? Um poema da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Com um poema com uma grande profundidade teológica. Já a outra é uma narrativa. Aí diz lá: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança os criou. Né? Os criou macho e fêmea. Depois, já na outra narrativa, você vê ela de maneira muito mais natural, popular, né? Como se foi escrita em uma realidade do campo, né? de pessoas rurais, porque de lá Deus pega lá o barro, né? Junta a massa, pisa, depois faz o homem, sopra em suas narinas e dá o sopro de vida. Ou seja, são narrativas diferentes, né? Não que queiram narrar duas coisas diferentes, mas porque foram escritos em contextos diferentes, em realidades diferentes, mas todas elas querendo narrar e apresentar essa profundidade da criação de Deus. Não é uma simples visão material, mas sim uma visão do transcendente, né? Uma afirmação do transcendente. Lidas à luz de Cristo na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, estas palavras continuam a ser a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio, criação, queda, promessa da salvação. Veja, nesses 3 capítulos do livro de Gênesis, já está ali como que um resumo da história da salvação. Basta lembrar lá de Gênesis 3,15, né? Quando a mulher pisará na cabeça da serpente. Né? Veja, ali já é a promessa de salvação. Vocação do homem, a origem e o fim em Deus, a ordem e a bondade da criação, a vocação do homem, o drama do pecado e ao mesmo tempo a esperança da salvação. Ou seja,
Ali já está presente o que a teologia chama de proto-evangelho, né? O anúncio da salvação, o anúncio de que a serpente iria ser vencida, o mal iria ser vencido, o pecado iria ser vencido, né? A questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos, o aparecimento do homem. Tais descobertas convidam-nos cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e a dar-lhe graças por todas as suas obras e pela inteligência e saber que dá aos sábios e investigadores. Ou seja, quanto mais muitos físicos estudam o cosmos e as suas origens e tudo mais, alguns deles, mesmo cristãos, dizem que eles, mais ainda, eles contemplam, eles percebem, né, a inteligência do Criador, né, na inteligibilidade da criação, né, na forma que a criação ela aparece, ela se manifesta, né, ali se manifesta a inteligência do Criador, daquele que criou, de Deus. Os textos bíblicos, em comparação com os avanços da ciência, falam-nos de outra coisa mais profunda, de outra realidade muito mais profunda e importante para a vida do homem. Remetem-nos para as verdades transcendentes. Falam-nos de um mais além do experimental, da origem absoluta de todas as coisas, de coisas além do experimental, da realidade material, daquilo que nós experimentamos, daquilo que a ciência faz, que é realizar experimentos, né? O científico e o religioso são dois horizontes de compreensão diferentes, que não podem contradizer-se, pois ambos têm Deus como autor. Deus é o autor da ciência, porque concedeu ao ser humano essa inteligência para desenvolver o conhecimento científico, né? Mas também Deus é em Deus que se resguarda a nossa fé. A fé não levanta objeções à investigação científica. Antes, pelo contrário, pois a ciência não supõe senão uma melhor compreensão das obras de Deus. Quanto mais conhecemos o criado, tanto mais nos aproximamos do autor de tudo, né? Quanto mais nós conhecemos aquilo que foi criado, a criação de Deus, mais nós nos aproximamos daquele que essa criação manifesta. É Deus. Então, um certo tipo de evolucionismo que é incompatível com a admissão da criação. É uma ideologia materialista que afirma que a matéria tem que dar conta de si mesma e das suas próprias transformações. Esse evolucionismo ele é perigoso. Você põe a matéria como suprema. A matéria, tudo surgiu do nada, né? Tudo surgiu do acaso, assim, do acaso. Havia lá já matérias pré-existentes e do acaso tudo se formou, né? Ou seja, até mesmo a inteligência humana ela faz parte desse acaso. Só que também existe um criacionismo que exclui rotundamente qualquer evolução. Essas duas visões são perigosas, né? São visões fundamentalistas. O Santo Padre João Paulo II, em uma alocução em 1985, ele dizia que o debate à volta de modelo explicativo da evolução não encontra obstáculos na fé, sempre que a discussão permaneça no contexto do método naturalista e das suas possibilidades, né? Ou seja, não podemos dizer que debater a questão da evolução, debater a questão de que a criação ela vem evoluindo, ela vem se transformando ao longo da história, não é um obstáculo à fé. E aí, numa audiência, a Pontifícia, a Academia Pontifícia das Ciências, em 96, o Santo Padre João Paulo II, ele diz que a teoria da evolução é hoje em dia algo mais do que uma hipótese. E acrescentou que uma interpretação filosófica da evolução que não deixe lugar às dimensões espirituais da pessoa humana chocaria com a verdade acerca da pessoa e seria incapaz de proporcionar o fundamento da sua dignidade. Onde é que está o fundamento da
da dignidade humana. É justamente no ser criado à imagem e semelhança de Deus. É justamente essa dimensão espiritual do ser humano, né? Então, o cristão, o pensador cristão, católico, ele não pode pautar o seu pensamento em uma filosofia materialista, né? Que abandone todos os pressupostos espirituais, toda a questão da dimensão espiritual. É isso que nos diz o Santo Padre, né, São João Paulo II. O magistério da Igreja não proíbe que se trate, nas investigações e disputas dos especialistas, num e no outro campo da doutrina da evolução, enquanto busca a origem do corpo humano, numa matéria viva preexistente, pois a fé católica manda-nos sustentar que as almas são criadas imediatamente por Deus, diz o Santo Padre Pio XII, né, na encíclica Humani Generis. Ou seja, debatendo a questão da evolução do corpo humano, né, como a ciência afirma, né, a Igreja não proíbe esse debate, a Igreja não proíbe essas discussões dos especialistas, né? Por quê? Porque a Igreja afirma, de fé firme e convicta, que as almas são criadas imediatamente por Deus, de maneira imediata, e que o próprio corpo humano faz parte dessa criação de Deus desde o princípio. E João Paulo II, ele nos recorda, na audiência geral de dia 26, por exemplo, que não se vê dificuldade em explicar a origem do corpo do homem mediante o evolucionismo, mas que a doutrina da fé afirma invariavelmente que a alma espiritual do homem foi criada diretamente por Deus. Veja, uma reafirmação daquilo que já dizia o Santo Padre Pio XII lá no ano de 50. Né? A alma humana espiritual foi criada diretamente por Deus. Então, a noção de criação não foi na visão física do mundo, mas antes remete para um plano mais próximo de compreensão da realidade, da razão, à luz da revelação divina, da mesma origem de tudo, no sentido metafísico e não só temporal. E relaciona esta origem com o sentido final do mundo, a sua relação com Deus e com a história da salvação. Ou seja, quando nós falamos da criação do mundo, que Deus cria o mundo, né, não é uma preocupação como se fosse uma astrofísica, uma biologia, né? Mas é sim um olhar metafísico, né? Relacionando esse sentido final do mundo com a sua relação com Deus e com a história da salvação. A origem do mundo e do homem não se resolve somente com a explicação do seu ser natural. O mundo e o homem estão abertos a uma ordenação sobrenatural que os transcende. Foram criados com um fim, uma vocação íntima, a comunhão com Deus. O homem é chamado a viver continuamente uma comunhão com o Criador, com Deus. E esta vocação do ser humano, esse chamado do ser humano à comunhão com Deus, está na raiz da sua dignidade mais alta. A raiz da dignidade humana é justamente a sua comunhão, a vocação a uma comunhão com Deus, o chamado a uma comunhão com o Criador. O crente aceita as verdades de Deus não porque elas cheguem demonstradas, mas porque a sua origem está em Deus, que não pode enganar. Por isso, dignas de apreço e inclusive de sacrifício na hora de ser congruentes com elas. O cristão, ele não aceita as verdades de Deus porque são igual às verdades científicas, né? São demonstradas empiricamente, né? São demonstradas através de testes, de experimentos. Não, mas porque a origem dessas verdades está em Deus. Os relatos bíblicos estão cheios de significados sobre quem é Deus, o homem, o mundo, e qual é o sentido transcendente da sua realidade. Cumprem com a missão de nos ensinar quem é Deus, por que é que criou o homem, e como diz desde sempre que fosse. São relatos carregados de religião e de vida espiritual. Não são biologia, nem astrofísica, nem química, mas sim fé e vida. Não é uma preocupação com uma explicação biológica
com uma explicação da astrofísica, com uma explicação da química sobre a origem do mundo, sobre a origem do ser humano, dos corpos humanos. Não. Mas sim, são relatos carregados de vida espiritual. É fé e vida. É palavra de Deus. A fé não revela a ciência, nem a ciência deveria estar de costas voltadas para a fé. São ordens diferentes do conhecimento. Ou seja, não são ordens incompatíveis. São ordens diferentes do conhecimento humano, que se complementam muito bem se não caem em discussões estéreis. Não há, portanto, incompatibilidade entre o relato dos Gênesis e as descobertas científicas. A ciência pode iluminar os pontos que estão à porta da fé e permite ao homem que gente melhor a grandeza da criação e da ação do homem, e a fé pode dar uma dimensão mais profunda e elevada à atividade de ordem científica, enquanto o homem procura ocupar-se com outras dimensões da sua existência. Então é isso. Né? Quando falamos da criação de Deus, nós estamos pautados, né, na doutrina cristã, justamente, né, nessa doutrina que Deus cria o ser humano, que Deus cria o cosmos, o universo, né, de maneira totalmente amorosa, né, através da sua vontade, e o ser humano reconhece esse Criador justamente nessa manifestação das suas criaturas. Né? Seria, como diz Santo Anselmo de Cantuária, essa assinatura de Deus em sua obra, que faz o ser humano buscar a esse Deus. Bem, então é isso. Né? É isso que nós hoje iremos estudar e que vimos na nossa aula de hoje sobre a teologia da criação, sobre o amor de Deus e também, finalmente, sobre a relação entre criação e ciência.